E a gente segue falando sobre os grãos, os desafios e as perspectivas do mercado de grãos em 2023. Sobre isso eu converso agora ao vivo com o Sérgio Desen, ele que é professor associado da ESAL, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. Olá, Desen, boa noite, bem-vindo aqui à nossa edição do Agro em Foco, essa edição que abre a temporada aí de 2023. Prazer tê-lo aqui. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. É sempre gratificante falar de bons números, né? Por mais que a gente não esteja materializando aquela superprodução que a gente estava pensando, os números são bastante positivos ainda assim. Exatamente, você que esteve bastante envolvido, né, como secretário de Política Agrícola da Conab, trazendo ali toda a questão de números, de dados, inclusive hoje saíram os dados bastante interessantes. Tivemos sim uma revisão para baixo, que de fato já era bastante aguardado por conta das adversidades climáticas, principalmente ali no sul do país, devido ao terceiro ano de Laninha, então produtividades caíram tanto para a soja quanto para o milho. Mesmo assim, 310,9 milhões de toneladas, um número aí muito satisfatório, uma super safra que a gente vem aguardando para 22, 23. Quais são esses fundamentos? O que você tem observado, Sérgio? Eu acho que é importante a gente descrever que a safra está sendo plantada para uma expectativa de 313, 315 milhões de toneladas. Por que tem essa expectativa? Porque há uma pequena expansão de área, mas que parece pequena, mas em termos de Brasil e agricultura nada é pequeno. Então, houve uma expansão, houve um maior investimento por parte do produtor, só que a condicionante clima, principalmente Rio Grande do Sul, Oeste Santa Catarina, a gente sabe que tem as variáveis. As situações não é tão ruim igual foi o ano passado, que foi realmente catastrófica, mas ela deixa de ser ideal. Então, você baixa um pouquinho a produtividade esperada e por isso que você tem essas reduções. Então, é um ajuste principalmente na produtividade, embora a área esteja com uma pequena expansão. Exatamente. O que a gente pode aguardar, né? Você mencionou há pouco sobre produtividade. Os produtores, sojicultores seguem bastante otimistas, né? Vimos há pouco que a colheita, mesmo que de maneira ainda tímida, já teve início lá no estado de Mato Grosso e a gente vai seguir acompanhando toda essa colheita, todo esse início, né? Para depois, aí subsequente, vir posteriormente, então, a segunda safra de milho. O que a gente pode aguardar em produtividade para a soja a princípio? Aparentemente, essa soja do Mato Grosso, ela vai ter um nível de produtividade muito bom, né? Os dados são bastante promissores, o clima lá não teve grandes surpresas negativas, então a gente tendo esse nível de produtividade, isso é muito importante. E aí vem uma outra questão, que agora é corrida contra o relógio. Quanto mais rápido colher, mais rápido se planta o milho e menor é o risco de alguma imprevisão, um imprevisto climático nesse processo. Então, agora é a corrida contra o tempo. Nós hoje temos um parque de máquinas no Brasil Central, na região do Mato Piba, que permite um plantio mais rápido. É sempre importante todo mundo ter noção, né, de que colher e plantar na mesma terra, ter duas safras, demanda de uma tecnologia, de uma cronologia, de uma capacidade administrativa que o produtor brasileiro tem, que é muito importante, porque é tudo cronometrado. Então, se eu tiver um pouquinho mais de chuva, isso vale, agora começa no Mato Grosso, mas vai para o Paraná também, para o Mato Grosso do Sul, para Goiás, todos esses estados, eles têm uma cronologia muito apertada. Então, é importante que eles consigam colher, que a chuva agora deu uma trégua para eles colherem, e aí venha já plantando o milho, e esse milho corra dentro do esperado, diante de uma terra que tem bastante umidade, e também que a gente tenha uma distribuição de chuva, pelo menos os 3 primeiros meses, 4, que é o período mais crítico, que é o período de emergência, crescimento, florescimento e enchimento de grãos. A partir daí, o que é bom?
seca, porque aí o milho seca no pé e tem uma qualidade de produto muito boa. Muito bom você colocar isso, né? Essa corrida contra o tempo, a gente tem conversado com alguns analistas e realmente também vai em alinhamento com o que você trouxe aqui para a gente, Desenho, sobre justamente a gente ter essa janela ideal de plantio para o milho segunda safra, para ele seguir nesse ritmo, né, de otimismo que todos os produtores vêm aguardando. Agora, em relação também a demandas, né, bastante aquecidas, principalmente vindas de mercado internacional, como recém aí a abertura do mercado chinês, também acaba aquecendo e dando, né, toda a expansão para as culturas aqui em nosso país? A gente tem uma tendência, né, a expansão da agricultura brasileira, ela se ocorre muito mais na expansão da segunda safra do que da primeira safra, porque a gente tem uma disputa por área cada vez mais acirrada por exemplo, a atividade pecuária, que é pastagem, que é a grande fornecedora de área no passado, como ela vem num aumento de produtividade, um aumento de investimento na produção, para você abandonar a pecuária, entrar na agricultura, você tem um custo de abandono cada vez mais elevado. Então, a gente não tem ociosidade de terras e cada vez mais as terras estão aumentando sua produtividade, o que impede essa troca. Então, o aumento de área geralmente vai ocorrer nesse início de safra. O que vai condicionar ele? A rapidez de colheita e a rapidez de plantio, para que a gente não estoure a janela. E o que estourar da janela de plantio, vai vir o quê? Vai vir o sorgo, que tem aumentado ao longo dos últimos anos. Ele não é um substituto totalmente perfeito ao milho, mas ele substitui o milho na ração animal em muitos aspectos, e que ele tem expandido a área. Por que ele expande? Porque é aquela área que eu não posso plantar com milho, eu vou entrar com sorgo e vou conseguir ocupar. Ele tem um custo de produção menor, ele tem um preço de mercado menor, mas ele é uma boa opção para quem não consegue cumprir o plantio na época correta. Exatamente, inclusive a gente já mostrou aqui algumas reportagens, né, com destaque para o sorgo também, mostrando toda essa expansão, assim como a triticultura, né, o próprio trigo também, que a gente viu os números, acompanhamos que saíram hoje pela manhã pela Companhia Nacional de Abastecimento também, nesse recorde de produção, Desenho. O trigo, ele tem o recorde de produção porque você tem um preço internacional alto, uma série de incertezas nesse mercado, principalmente na Ucrânia, na Rússia, que é a questão da guerra, e você teve essa expansão. Mas ele também está entrando no Centro-Oeste como uma excelente opção, né, para produtores. É uma questão de tempo. O Brasil, historicamente, aí, nos últimos anos, importava 6 milhões de toneladas, esse ano deve exportar um pouquinho menos, e nos próximos anos a tendência do Brasil, e pode ser, não é absurdo a gente falar num país que deixa de ser importador e passa a ser exportador. Para isso, o que precisa? Ter aumento de produtividade e qualidade, e a gente ocupa esse lugar. O que aconteceu com o milho, Renata? A gente sai de uma situação, se a gente pegar 10 anos atrás, 8 anos atrás, o Brasil era importador de milho. E, de repente, hoje a gente é o segundo maior exportador do mundo, né? A gente aí vai exportar próximo de 45 a 50 milhões de toneladas nesse intervalo, né? E o mercado de milho, que era de 30 milhões mundial, passou a 200, então o Brasil tem uma participação muito pesada, e isso se deve ao aumento de produtividade do milho. A gente aumentou 300% a produtividade em 10 anos. Então, isso tudo, a agricultura brasileira, quando se exporta, né, a agricultura soja, o milho, tem uma tecnologia embarcada muito grande e uma competência de quem produz também muito grande. Então, é um conjunto de competências e tecnologias que está levando o país a esse ponto. E no trigo vai pelo mesmo caminho.
Muito bom você trazer esse cenário aqui para nós, então, ao longo dessa edição, mostrando principalmente, né, esse protagonismo do milho, que de fato teve todo esse incremento aí, superando os 300% em 10 anos, ou seja, a gente tem sim que continuar embarcando, tendo mais tecnologias, assertividades em relação ao que a gente oferece também ao produtor, ao agricultor, né, os pacotes tecnológicos e informação, os dados que de fato vão trazer aí ao produtor também mais assertividade ali do comando das suas propriedades. Muitíssimo obrigada, Desenho, por estar aqui com a gente hoje. Uma excelente noite, já desejando aqui todos nós do Agro em Foco um ótimo 2023, tá bom? Para você também, é um prazer estar com vocês e estamos sempre à disposição de trocar ideias, aprender um pouco, compartilhar, e isso faz parte. E que 2023 venha com uma grande safra, que todo mundo saia com muita alimentação e segurança alimentar, com bons números. Obrigada, uma excelente noite.